Sakamoto, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no All News, né? Olha, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que fazer a seguinte consideração sobre os dados que foram trazidos aqui, né? E inclusive pela entrevista coletiva dada pelos representantes do governo do estado do Rio, onde eu estou neste momento, inclusive, não estou em casa nem no estúdio. É o seguinte, bem, primeiro que vamos fazer um disclaimer, porque tem um pessoal que não usa o tique-teco, que é o seguinte: ninguém aqui está defendendo bandido. O Comando Vermelho é algo que devia ser extirpado da sociedade de forma legal, de acordo com a lei, com todo mundo punido, né? Com quem cometeu o crime punido, né? E ninguém aqui está levantando um ai com relação a isso, né? Punição para criminoso, para bandido, para sequestrador, para traficante, para miliciano, né? Tudo isso. Agora, a questão, na verdade, é que os representantes do governo do estado do Rio resumem as comunidades do Alemão e da Penha a centros de formação de bandidos, como se aquilo não fosse dois complexos de bairros gigantescos, com a maioria esmagadora de pessoas atuando dentro da lei, dentro das regras, obedecendo a lei, obedecendo as regras, sofrendo de um lado com operações policiais que atiram, ao que tudo indica, a esmo, e do outro lado com milicianos e com traficantes. Né? Então, o que acontece? Há um centro de formação, óbvio, da mesma forma que há um centro de formação de lavagem de dinheiro voltado para fundos de investimento para Faria Lima. Ou, sabe, mas há o centro nervoso de comando do Comando Vermelho, uma parte sim, mas não tenha dúvida nenhuma, como já vários especialistas falaram aqui no UOL, que você tem uma quantidade muito grande de decisões ligadas ao crime organizado que não sai da favela, sai dos bairros ricos, sai da Barra de Tijuca, sai do Leblon, sai do Ipanema, sai do Morumbi, sai dos Jardins, sabe? Sabe de lugares de gente rica, que é onde está uma ponta da história. Só que ninguém entra atirando em bairro de gente rica. Porque lá não está tudo dominado. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Da mesma forma, você não pode resumir toda uma área que mora milhões de pessoas a isso. É a mesma lógica que de falar o seguinte: olha, o Hamas está lá em Gaza e por conta disso a gente tem que destruir Gaza. Você tem que destruir o Hamas. Você não tem que destruir Gaza. O pessoal acaba, no meio do processo todo, você teve uma matança de pessoas que não tinham nada a ver com a história. É isso que a gente está discutindo. E aí, Diego, falando uma coisa também da matéria da apuração da Isabela, que o governo do Rio, nessa coletiva, ela trouxe, informou que ao menos 78 dos 121 mortos na operação nos complexos, né, tinham um relevante histórico criminal. É muito comum, e eu acompanho há muito tempo a questão de segurança pública, é muito comum governos citarem, quando vão divulgar nomes dos envolvidos, dos mortos, citarem que eles tinham um histórico criminal. Ponto. A questão é a seguinte: a pergunta que a gente tem que fazer, os democratas têm que fazer e daí? Existe alguma prova de que essa pessoa que tinha um histórico criminal estava em combate? Essa pessoa que tem histórico criminal, ela pode estar tido em combate, atacando a polícia, aí eu sinto muito, né? Não tem o que fazer, faz sentido ela ter se ferido, morrido no processo. Pode ter o pessoal que simplesmente tinha um histórico criminal no passado, pagou sua conta com a sociedade, mudou de vida e está lá cuidando da sua vida. E tem um pessoal que pode não estar nem em combate, que se rendeu e foi executado na última hora. Então é o seguinte: dizer que a pessoa tem uma ficha criminal, que tem um histórico, um relevante histórico criminal, não diz absolutamente nada e serve simplesmente para legitimar a letalidade da operação. A informação que é importante é saber como cada um morreu, como cada corpo foi encontrado e em que situação, em que circunstância cada pessoa morreu. Se o governo é incapaz de falar isso, não adianta ficar jogando que a pessoa já teve passagem pelo crime, porque até aí, gente, vamos fazer então um ponto. Um monte de político de direita e de esquerda foi condenado por corrupção e tem um enorme e relevante histórico criminal por desviar emenda, por desviar bilhões de dinheiros que não foram para educação, para saúde, para o saneamento básico. A gente tem um ex-presidente da República com um relevante histórico criminal condenado por tentar matar a democracia com um golpe de Estado usando uma organização criminosa armada. E nem por causa disso, qualquer pessoa em sã consciência vai discutir pena capital ou execução por causa disso. Por que então isso vale para os outros, de uma maneira geral? O governador Cláudio Castro, terminando, ele falou o seguinte, numa outra entrevista, ele falou que de vítima só tivemos os 4 policiais. Também transmite toda a solidariedade à família dos policiais que foram vítimas, são trabalhadores, estavam lá trabalhando.
né? Só que o que acontece é que é o seguinte, essa visão do governador, que sem uma investigação sobre as mortes já crava tudo isso, é uma visão de quem está querendo, na verdade, se justificar diante de uma operação que foi cheia de excessos. A função da polícia é investigar e prender, e no caso de necessidade para proteger sua vida ou de outros, eventualmente matar. Mas o que está se desenhando, o que está se mostrando, inclusive pela dificuldade de identificar os corpos, pela impossibilidade de Defensoria e Ministério Público Federal de acompanhar o processo de necropsia dos cadáveres, é a tentativa de esconder alguma coisa, né? Então, é o seguinte, isso não é novo. Quando teve a chacina do Jacarezinho em maio de 2021, quando 27 civis e um policial foram mortos também se falou a mesma coisa, não tem suspeito aqui tem simplesmente criminoso e homicida, e aí 5 meses depois o Ministério Público do Rio de Janeiro discordou apresentando denúncia contra policiais por execução e manipulação da cena do crime, de colocar pessoas que não tinham nada a ver como suspeitos mortos do crime organizado. Então, é o seguinte, ter antecedentes criminais é apenas um elemento a ser analisado. O indivíduo pode ter mudado de vida, ser um trabalhador, poderia não estar em combate, como eu falei. Para provar que não emboscou e executou ninguém, ao contrário do que está aparecendo, o governador Cláudio Castro vai ter que se esforçar mais. A gente sabe que o povo, muita gente, bate palma para bandido morto, porque, ou para bem bandido, a gente nem sabe se ainda todos eles eram bandidos, mas supostamente bandidos mortos, porque o pessoal está cansado de violência. Mas, a menos que ele queira mostrar que ele atropela a lei como o primeiro ato de sua campanha ao Senado, ele vai ter que se esforçar mais. Vamos agora a uma manifestação que acontece no Rio de Janeiro, um protesto contra as mortes nessa operação, que segue em direção ao Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. A Lorena Barros tem informações, ela está acompanhando essa manifestação e agora fala ao vivo conosco. Boa tarde para você, Lorena. Diego, boa tarde, Sakamoto, Carla, Dani. Então, o intuito da manifestação, segundo a organização, era realmente seguir para o Palácio Guanabara, que fica um pouco longe daqui, fica a 14 quilômetros daqui onde eu estou, que é na entrada da Penha. Mas o que aconteceu? O protesto ele desceu do Campo do 8, desceu mais ou menos 1 quilômetro, e ao chegar aqui embaixo, ele foi desmobilizado, o pessoal passou uns 30 minutos aqui embaixo, debatendo para onde seguia, e depois decidiu desmobilizar e voltar lá para cima, para o campo onde tinha sido a concentração, né? Uma fila de viaturas da PM foi formada aqui na frente, eram 10 viaturas, alguns policiais com armas de grande calibre, e pelo que eu conversei com a organizadora, uma das organizadoras dessa manifestação, o que acontece? Ela me contou que eles tinham contratado alguns ônibus que levariam os manifestantes daqui até o palácio por causa da distância, e supostamente os motoristas desses ônibus foram coagidos a não seguir viagem, teoricamente pelas forças de segurança, né? Não houve nenhuma ordem explícita, tá, para o protesto parar. Eu estava presente e eu vi aqui que o que houve foi uma cena de tensão, né? Os policiais com as armas em punho, mas não apontadas, fazendo a guarda aqui da Avenida Braz de Pina, fechando a via, e os manifestantes, alguns já recuaram imediatamente, outros ainda ficaram debatendo com a polícia, chamando os policiais de assassinos, mas depois de um tempo todo mundo foi orientado a voltar lá para cima. Enquanto eu estava aqui esperando para entrar, uma parte muito pequena do protesto, ela voltou, ela fez a volta lá em cima e apareceu aqui, tinha umas 60, 70 pessoas, muito menos gente do que tinha mais cedo. Lá em cima eu não contei quantas pessoas tinham, porque era muita gente, mas tinham alguns nomes de destaque também, além dos moradores, né? A Mônica Benício estava aqui, o Tarcísio Mota, o pastor Henrique Vieira também, eles estavam aqui, ficaram à frente aí da manifestação, e é isso, não houve nenhuma ordem explícita de término, mas também não havia um caminho aberto para que as pessoas seguissem a manifestação. Tá certo, então foi desmobilizada essa manifestação e essas pessoas voltaram para o local de início, é isso, Lorena? Isso, elas voltaram lá em cima para o campo, que é um campo de futebol, onde foi a concentração, e lá houve uma conversa final e uma desmobilização, né? Então eu já vi muita gente passando aqui para pegar BRT, para pegar ônibus,
e outras pessoas seguiram lá em cima, que são moradores realmente da Penha. Mas, assim, foram muitos gritos, principalmente contra o Cláudio Castro, pedindo para o Cláudio Castro deixar o cargo. Também algumas pessoas pediram o fim da polícia militar. E é isso. Agora, nesse momento, na Brás de Pina, que é onde eu estou, não tem mais nada. Só algumas viaturas da polícia, mas nem o bloqueio que foi feito, nem os manifestantes estão aqui mais. Ótimo. Lorena Barros, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Valeu. Bom, vamos seguir aqui com os colunistas. Eu sei que a Dani tem uma informação, Dani, sobre a Polícia Federal. Qual vai ser a postura da PF, pelo menos planejamento, né, nesse acompanhamento das investigações no Rio de Janeiro? Bom, na verdade, anteontem, né, o governador Cláudio Castro e o ministro Ricardo Lewandowski anunciaram ali a criação de um escritório emergencial que integraria as informações da PF e as da Polícia do Rio de Janeiro. Essa estrutura que foi anunciada, ela vem ali na tentativa também de mostrar disposição do governo federal em ajudar o governo do estado, que no fim das contas, Sarza, nessa reunião que a gente está vendo aqui, as imagens, o governo do estado não pediu nada, sabe? O governador Cláudio Castro reclamou que o Rio estava sozinho, que o Rio agiu sozinho, depois disse que o Rio dava conta do problema sozinho, e quando o governo federal apareceu para perguntar, e aí, meu amigo, o que é que você quer? Ele basicamente não pediu nada de prático, e foi uma sugestão dele a criação desse escritório integrado. E aí o Lewandowski falou, ok, mas qual vai ser a atitude da Polícia Federal diante do histórico sabido de contaminação das instituições, inclusive das forças de segurança do Rio de Janeiro, com o crime organizado? A Polícia Federal vai ter uma postura vigilante com a Polícia do Rio. Para quê? Para evitar que, inclusive, informações de inteligência parem nas mãos erradas. Como a gente viu ontem, a operação do Rio de Janeiro vazou para a cúpula do Comando Vermelho. Tanto que 2 integrantes do Comando Vermelho, que, segundo a polícia, disseram ser do Comando Vermelho no Espírito Santo, estavam fugindo quando foram abordados pela polícia. Então, a PF vai manter uma postura vigilante e vai tocar os seus trabalhos, os seus inquéritos, da mesma maneira como vinha fazendo antes, né? A investigação da Polícia Federal será tocada por ela, de maneira própria, da forma como a PF vinha fazendo antes dessa mega operação no Rio. A ideia é que se dê uma resposta rápida, trabalhando em cima de dados que a Polícia Federal já tem, de pessoas como o ex-deputado PH Joias, que tinha uma série de conexões com a política do Rio de Janeiro e que foi preso sob suspeita de facilitar a venda e a entrega de armas para facções criminosas e também de lavar dinheiro para o crime organizado. A partir do momento que você tem a prisão desse personagem, você já consegue fazer um mapeamento, por exemplo, das finanças, das empresas, como é que o dinheiro circulava, e é meio que seguindo essa trilha, o follow the money, que a PF vai trabalhar. Então, assim, postura vigilante no sentido de atenção os indícios, né, de contaminação e vazamento de informações que tem nas forças de segurança do Rio de Janeiro e manutenção dos inquéritos em ritmo próprio e que a PF já está tocando, né? Eles vão continuar sendo tocados com ou sem escritório emergencial, me disse a fonte da Polícia Federal ontem, da forma como vinham sendo até então. Sarza. Perfeito. Carla, você tem uma apuração sobre o trabalho da Polícia Federal também, né? Qual que foi a recomendação? Como é que você, o que você conseguiu apurar, né, sobre as recomendações da Polícia Federal nesse momento? Na linha disso da Dani, né? Tem uma outra informação que eu peguei, Diego, em relação ao Rio de Janeiro, né? Essa questão que a Dani falou é por aí mesmo. A Polícia Federal tem essa meta de fazer isso aí. Independente. Uma outra informação que eu peguei, que na verdade não tem relação com o Rio de Janeiro exatamente, mas que tem relação com uma outra coisa que a gente vai começar a falar bastante aqui daqui para frente, que é com a COP. Né? A gente até, inclusive, começa a cobertura especial da COP na semana que vem, mas eu recebi, uma fonte me passou da Polícia Federal, um ofício, Diego, da Superintendência do Pará, fazendo alertas do Comando Vermelho, que estaria preparando ataques a agentes de segurança.
Mas eu conversando com pessoas da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, o que eles me disseram? Eles disseram que esse ofício é anterior aos atos do Rio de Janeiro e, segundo uma autoridade, foi um fato isolado, que já foi identificado, superado, e esse tipo de ofício eles minimizaram bastante, Diego, dizendo que, olha, é normal, é trivial, quando a gente identifica algo que pode chamar a atenção, a gente manda esse alerta. Esse ofício era um ofício, literalmente, um ofício de alerta a riscos de ataques. E aí, agora, o que me diz as autoridades da Polícia Federal e do Ministério da Justiça em relação ao que vai vir da COP, Diego, é que há toda uma estrutura, evidentemente, montada de segurança e que, nesse caso, né, dessa relação com as facções que a gente tem falado aqui, principalmente do Comando Vermelho essa semana, e que teve esse alerta ali no Pará, o que eles estão dizendo é que nesse caso, que foi um caso isolado e que não há, nesse momento, esse receio para a COP, e assim a gente espera, evidentemente, já que vai ser um evento extremamente importante, que a gente vai receber autoridades do mundo todo, né, Diego? Perfeito, é isso mesmo, Carla. Agora há pouco a gente tratou sobre os corpos, né, a identificação dos corpos. O Sakamoto conversou com o Ministério Público Federal, integrantes do MPF, que tem novas informações. Sakamoto. Desculpa, eu achei que o áudio estava desligado. Ô, Diego, tem sido uma discussão grande. Ontem de manhã, né, a gente até falou no All News, eu tinha conversado com a defensora, com a ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né? E ela havia contado a dificuldade que estavam enfrentando os familiares no IML com relação aos corpos. Primeiro, a dificuldade que a gente revelou naquele momento era que a polícia estava cobrando testemunhos dos familiares na tentativa de pegar coisas que ligassem os familiares, ligassem os entes queridos mortos ao crime organizado, para liberar o corpo, para poder garantir atestado de óbito. E aí a Defensoria Pública entrou na jogada, começou a acompanhar todos os familiares no processo e garantir a eles o silêncio, né? Porque não tem problema da polícia perguntar alguma informação ou outra, é importante para liberar o corpo, mas não é o momento de tomar depoimento, ainda mais pressionando no sentido de tentar confirmar qualquer tipo de tese nesse sentido. Só que, além disso, a Defensoria também estava reclamando, assim como outros órgãos vêm reclamando, da falta de acesso aos laudos necroscópicos, aos corpos das vítimas. E por que é importante isso? Porque é o seguinte, o IML responde ao governo do Estado do Rio de Janeiro. E o governo do Estado do Rio de Janeiro é parte interessada no processo, com todo respeito aos médicos e outros profissionais envolvidos, mas é parte interessada no processo. E o processo é o quê? É confirmar que não houve execução, confirmar que todos eles morreram em combate, né? E confirmar de que não tinha nenhuma das vítimas com nenhuma marca ou nenhuma informação que poderia estar ligada diretamente a uma morte de forma equivocada ou uma morte proposital por parte da polícia, mesmo com eles rendidos. Então, o que acontece? Tanto a Defensoria Pública do Estado do Rio quanto o Ministério Público Federal têm solicitado essas informações, né, tem pedido essas informações. O MPF, porque ele é parte integrante, inclusive, não só ele tem responsabilidades, né, inerentes ao cargo, ele tem responsabilidades com relação à condenação do Brasil, no caso Nova Brasília, pela Corte Interamericana, tem um monte de coisas que possibilitam o MPF procurar informação. Mas aí você tem briga de jurisdição entre MPE e MPF. Aconteceu é que o Procurador Regional do Direito do Cidadão no Rio de Janeiro solicitou, né, eu tive até acesso, solicitou informações para o governo do Estado, acesso, né, à questão dos corpos, e via Ministério Público Federal, e isso foi negado, né, e essa negativa veio, inclusive, do Conselho Nacional do Ministério Público. Né, o Conselho Nacional do Ministério Público negou isso. Só que o que acontece é que não é tão simples, porque além do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ter solicitado essa informação, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Nicolau Dino, também pediu essa informação. Nicolau Dino, que coincidentemente é irmão do ministro Flávio Dino, também pediu essa informação. Também quer essas informações sobre o caso. E também, além de tudo isso, outra pessoa que está solicitando informações sobre isso, que tinha até instado a Procuradoria-Geral da República a buscar informações, é o próprio ministro Alexandre de Moraes.
né? Então, o que acontece? Está tendo discussões, tem discussões em cima disso que, eu não vou dizer que é má fé, mas tem discussões muito em cima de questão de, olha, isso aqui é a sua esfera de atuação, a minha esfera de atuação, o crime não foi federalizado, né? Não há nenhum pedido de federalização do crime, contudo, isso não significa que o Ministério Público Federal não tenha também suas competências no caso, não possa observar o caso, né? Não possa monitorar, considerando, inclusive, as condenações e outras obrigações que já foram impostas ao Brasil, né, por organismos internacionais em processos como esse. E a Defensoria também tem sua responsabilidade. Em suma, Diego, está faltando transparência num momento importante, que é o quê? Que é o momento da avaliação das vítimas. Tem vítimas sendo devolvida para os seus familiares, sendo que a análise foi feita apenas pelo IML, sem a presença de outro desses órgãos que estão solicitando. Então, Diego, isso significa que a investigação final, para dizer se houve uma execução sumária, se aquela linha do BOP, na verdade, ela foi uma tentativa de emboscada e execução, e tantas outras coisas denúncias que estão circulando, vai ser dificultado por conta dessa falta de transparência, falta de acesso à informação neste momento.